Nesse vídeo eu vou te ensinar como passar na temida perícia do INSS. Quer saber como vai funcionar? Bora pro vídeo! INSS é assunto sério, mas aqui fica fácil. Eu sou a Renata Ruban, advogada, e nesse canal eu te ensino os seus direitos perante o INSS de uma forma bem simplificada. Se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações para receber todos os conteúdos novos em primeira mão. Olha só, muita gente pensa que basta ter o diagnóstico de uma doença, às vezes mais grave, que tem efetivamente, automaticamente, o direito a um benefício por incapacidade. E a gente tem esse nome difícil, mas na prática a gente conhece como auxílio-doença. E o nome antigo, né, que era auxílio-doença, que com a reforma de 2019 mudou, ele dava realmente a ideia de que a doença dá direito ao benefício no INSS, mas não é isso. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico, sim, de uma doença super séria, mas se aquela doença não trouxer incapacidade para o trabalho daquela pessoa, não vai ter direito ao benefício. E por outro lado, às vezes, um diagnóstico super simples de uma doença do dia a dia traz sim uma incapacidade e dá direito ao benefício. Parece complicado, mas eu vou tentar explicar de um jeito bem simplificado como é a proposta aqui do nosso canal. E eu já vou logo avisando que não adianta fingir dor, exagerar sintoma na frente do perito, tá? Eles têm olhos de águia, eles fazem milhares de perícias. E eles são treinados ali para pegar a simulação. E tipo o professor Snape no Harry Potter, que tinha ali o dom de descobrir quando o Harry Potter estava aprontando alguma coisa, o perito é a mesma coisa. Então a gente tem que ter consciência do que aquela doença traz de incapacidade para a sua função e trazer isso para o perito, sem simular, sem forçar uma situação ali na sala de perícia, porque senão, ainda que o perito entenda pela incapacidade, se ele pegar a simulação, já era, ele vai negar o benefício. Primeira coisa que eu vou retomar aqui é a importância de estar contribuindo para o INSS, de estar ali, de conhecer os direitos. É o que eu falo praticamente em todo o vídeo e vou continuar repetindo como se fosse um mantra para você que está aí assistindo. Por quê? Tem alguns eventos da nossa vida que eles não são previsíveis. A gente não consegue falar, no dia 5 de fevereiro eu vou ficar doente. Ou no dia, 10 de março eu vou bater o carro. A gente não consegue. Aliás, o ideal é que a gente não fique doente e não tenha acidentes. Mas essas coisas podem acontecer. E quando elas acontecem, se a gente não tem a cobertura do INSS, não tem nem como brigar, né? Não tem nem como achar ruim que o perito negou o benefício, tinha direito, enfim. Eu sempre digo, a gente precisa entender as regras do jogo e jogar conforme as regras do jogo. Então, para que você possa brigar com o INSS, precisa estar contribuindo. Para quem é empregado, registrado bonitinho, ok, não tem grandes preocupações. Mas para quem trabalha autônomo, para quem não trabalha, ou para quem tem aí uma pessoa jurídica, é importante entender as suas contribuições no INSS, fazer os pagamentos em dia, bem certinho, para que, se tiver um evento desses imprevisíveis, como um acidente, uma doença que te traz uma incapacidade, para que você possa ali requerer o benefício no INSS. Importante também ter em mente que às vezes, mesmo que você tenha parado de contribuir há algum tempo, existe ali um período de graça que eles chamam. É um período entre a parada das contribuições e a retomada das contribuições, onde você continua tendo direito ali aos benefícios. Então, sempre é importante consultar um advogado especialista, porque às vezes tem muita gente que deixa de requerer o benefício por achar que não teria direito, porque não está pagando há alguns meses, e na situação daquela pessoa está nesse período de graça e pode sim ter direito ao benefício. Então é sempre importante consultar um advogado especialista para poder te orientar direitinho nessa questão. E assim, o INSS não é como aquele parente que te empresta dinheiro mesmo depois de você dar calote, não. O INSS ele só
só vai te ajudar se as contribuições estiverem direitinho. Não é nem ajudar, né? Ele só vai fazer a parte dele se você tiver feito a sua, se você estiver ali dentro das regras para ter direito ao benefício, tá? Então, antes da gente entrar na questão de doença, incapacidade e tudo mais, é importante ter isso bem claro em mente. Precisa fazer a nossa parte, precisa estar com as contribuições em dia, precisa estar com isso resolvido para poder brigar com o INSS num segundo momento aí. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar. Ter uma doença não significa que você tem direito a um benefício por incapacidade no INSS. Não é a doença que te dá o direito ao benefício. É a incapacidade que essa doença te traz em relação ao trabalho que você faz, ao trabalho para o qual você é pago para fazer. Então tem uma diferença grande aí. Doença e incapacidade são conceitos diferentes. Quer ver uma situação na prática para você visualizar? Super-Homem. Todo mundo conhece. Se o super-homem tiver uma dor de cabeça e um resfriado, ele não vai ser impedido de salvar o dia, certo? Então, ele pode ter ali um diagnóstico, por exemplo, de alguma coisa nesse sentido e continuar fazendo as atividades dele normalmente. Mas se ele chegar perto de Kryptonita, já era. Não consegue. Então, é como se a doença... Vamos colocar que a dor de cabeça aí seria uma doença, tá? Ela não traz incapacidade para ele, não dá direito ao benefício. Agora, a Kryptonita, sim. Porque perto da Kryptonita, ele não consegue fazer nada. Então, ele não consegue salvar o dia, ele não consegue voar, ele não consegue fazer as coisas que ele faz. Então, nesse caso, a Kryptonita traz incapacidade para ele. E nesse cenário, ele teria direito a um benefício do INSS. Acho que esse exemplo deixa bem claro essa diferença de doença e incapacidade. O que o perito vai avaliar é se você tem ali a situação da incapacidade, não é a doença. É claro que se você tem uma doença e essa doença é comprovada por um exame, faz parte ali do dossiê, do kit de documentos médicos que você vai levar para o perito. Mas o diagnóstico em si não garante nada. Ah, doutora, mas é um diagnóstico de câncer. Ok, não garante benefício. Só se o câncer em si ou os desdobramentos do tratamento, alguma outra questão relacionada a ele traz uma incapacidade. Do mesmo jeito que às vezes é uma coisa mais simples, não tão pesada ali como um câncer, mas que traz uma incapacidade de fato. Então é isso sempre. A gente precisa ter isso muito claro. Quando você entra na sala de perícia, seja no INSS, seja na perícia judicial, o que o perito vai analisar é a incapacidade e não a doença. Agora a gente vai para a parte importante, mais importante, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para passar na temida perícia do INSS, seja no INSS ou judicialmente aí. Então, anota, salva esse vídeo, encaminha para quem está nessa situação, porque vale ouro isso aqui. A primeira questão é a organização dos documentos médicos. Os documentos médicos são parte importante dessa preparação. Então, a gente precisa ter ali, se a doença é comprovada por exames, a gente precisa ter o exame que comprova o diagnóstico. Para fazer a organização certinha, mais adequada possível desses documentos médicos, vamos por partes. É como se fosse um CSI aqui, brincando com as pistas, né, para formar ali a prova. Porque também eu sempre falo aqui, né, que ganha o processo não quem tem o direito, mas quem tem a melhor prova. Então, essa parte de organização dos documentos médicos, ela é muito importante. Então, em primeiro lugar, se a doença é comprovada por exames, precisa dos exames, tá? Do laudo dos exames. Não adianta juntar laudo de exame de sangue, se nos exames de sangue não tem nada relacionado à doença em si. Por exemplo, você tem um osso quebrado, não adianta juntar exame de sangue se não tem relação com o osso quebrado. Então, isso, porque às vezes documento demais também atrapalha. Você precisa organizar os documentos certos para o seu caso. Então, vamos lá. Se é comprovado por exame, o exame que comprova o diagnóstico,
relatório médico trazendo CID da doença, histórico, tratamento que está sendo feito, medicação que está sendo ingerida. Não adianta no dia da perícia, os peritos odeiam isso e não ajuda. Não adianta levar caixinha de remédio, bula de remédio, um monte de receita. O importante é ter um relatório médico. Qual o tratamento que já foi feito, qual o prognóstico, né? Qual a expectativa de você melhorar daquilo. Então, muitos documentos médicos também trazem afastamento por tempo indeterminado, achando que vai ajudar, e não ajuda necessariamente. Porque tempo indeterminado é muito aberto, é muito amplo. Ou é um afastamento definitivo, ou é um afastamento para tratamento por pelo menos 6 meses, por pelo menos 1 ano, 2, por 3, 4 meses, e aí você vai renovando aquilo com o médico. Eu acho que o médico também, aí os médicos precisam nos ajudar, né? Primeiro, documento médico com letra legível, pelo amor de Deus. Tem uns que chegam no escritório que a gente não consegue entender nem a CID, nem o número do CID. A doença, isso tá lá no código de ética médica, enfim, precisa ter um documento médico legível pra gente poder entender o que tá ali. E não é pro médico inventar nada, não é para o médico colocar ali uma situação que não é verdadeira, mas quando o médico sabe, porque a doença e a incapacidade é uma questão técnica médica, então para que eu ou outros colegas advogados possamos trabalhar com essa questão, a gente precisa ter a compreensão do que está acontecendo, e o documento médico que vai nos trazer essa clareza. Então ali precisa ter sim todas essas condições, nome, qual o CID, por que incapacita, quais os sintomas, qual o tratamento, por quanto tempo vai estar fazendo esse tratamento, qual a indicação de afastamento. Uma outra coisa super importante é que tanto o médico que te trata quanto o perito, eles precisam entender o que você faz no seu dia a dia. Vou dar um exemplo bem básico. Operador de máquina. Tem operador de máquina que trabalha sentado, apertando o botão. Tem operador de máquinas que trabalha em pé, pegando matéria-prima de um lado, ergue a matéria-prima, ergue acima da cabeça para colocar na máquina. São situações totalmente diferentes, onde o nome operador de máquina não ajuda a ter essa conclusão. Doutora, mas é óbvio. Não é. Para quem não tá ali no dia a dia, para quem não sabe exatamente o que você faz, não é. Mesmo uma faxineira, uma empregada doméstica. Existe empregada doméstica de apartamento pequeno, de pessoa solteira, e existe empregada doméstica de casa com 4 andares, 5 crianças e 3 cachorros. A demanda de trabalho é diferente. E isso precisa estar claro, porque se o que a gente precisa provar é que você está incapaz para a função que você faz, que te garante o sustento, que te garante o salário ali para você se manter todos os meses, como é que eu vou entender se você está incapaz ou não? Se eu tenho os documentos médicos, mas eu não sei o que você faz, não faz sentido. Então isso precisa estar muito claro. E quando você procura um advogado, isso precisa estar claro pro advogado também, porque na petição inicial, nas peças do processo, isso precisa ser trazido para o juiz e para o perito ali. Eu preciso entender, até para ver qual documento médico eu vou juntar. Eu vou juntar exame de sangue desse cliente? Eu não sei. Qual é o problema dele? O que ele faz? O exame de sangue traz algum esclarecimento, alguma elucidação daquilo? Traz. Vou juntar. Não traz? Não vou juntar. Esse documento médico aqui está trazendo que ele não tem alteração nesse exame. Vou juntar só porque ele trouxe? Não. Às vezes é um tiro no pé, às vezes o perito vai dizer, olha, nesse documento médico aqui está dizendo que ele não tem nada. Então, olha a importância desse preparo e desse cuidado nessa parte investigativa, tipo CSI ali mesmo, de entender quais documentos médicos a gente vai juntar para montar a estrutura do seu processo. Sim, porque passar na perícia não deixa de ser um processo ali, né? De montar esse kit para você ir na perícia, e tudo isso faz parte dessa preparação. E voltando no assunto que eu falei no começo do vídeo, não adianta fingir ou exagerar sintoma na sala do perito. Eles são treinados para pegar esse tipo de simulação, de encenação. E aí, por pior que seja a sua situação, se eles pegam ou se eles desconfiam disso, já era. Então, ali na sala do perito, precisa ser muito verdadeiro, tá? Muito verdadeiro. Dói.
ok, vai falar que dói. Porque também tem gente que o perito vira a pessoa da vez e fala, nossa, doeu pra caramba, mas você falou não. Então calma. Se dói, tem que falar que dói. Se incomoda, tem que falar que incomoda. E se não, não. Às vezes eles fazem ali alguns exames, alguns testes que não tem necessariamente relação com o que você tem. Mas aí, por exemplo, você tem um problema de coluna. Aí ele faz um teste no braço que ele sabe que não vai doer aquele ponto da sua coluna. Se você fala que dói, ele fala, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Então, se não dói, não dói. E tá tudo bem, ok? Isso precisa estar muito claro. Um assunto muito trazido nesses casos de pessoas que chegam no meu escritório, em tantos outros, de outros colegas advogados, é que mas eu tenho um vizinho que não tem nada e conseguiu benefício. Ah, mas eu conheço alguém que foi na perícia, não tomou banho, surtou lá e conseguiu benefício. Eu até entendo que existem casos de pessoas que fazem ali um teatro e acabam conseguindo benefício, tá? Mas a gente não pode se basear por isso. Os benefícios do INSS, eles são para quem precisa. E se você realmente precisa e está incapaz, a gente tem que ir pelo caminho certo. Tá? Até porque é o que eu falei, se o perito pega a simulação ou desconfia de uma simulação, normalmente ele nega o benefício. E outra coisa que a gente tem que ter em mente até, e ter uma empatia com isso, é que tem várias questões que elas não são visíveis. Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo no escritório, eu acho que vai ajudar a entender aqui. Uma pessoa com esquizofrenia, se ela estiver medicada, aparentemente ela não tem problema. Mas se ela ficar sem a medicação, ela pode ter ali crises violentas, ela pode ter uma série de complicações ali, pode trazer perigo para si e para outras pessoas. Então, se você tem às vezes uma pessoa que você não conhece, ela tá incapaz, tem ali um benefício por incapacidade, você não entende muito bem o porquê, não julgue tão acirradamente assim, ou tão, sabe? Porque pode ser que ela tenha ali uma incapacidade que não é visível, tá? E que justifica, sim, o benefício. Tem todo mundo que parece que não tem nada, de fato, não tem direito ao benefício. E tem as pessoas que fraudam ali e por causa desses muitos que têm direito acabam pagando o pato. Então não é legal, a gente precisa se basear pelas regras oficiais do jogo. E aqui, com toda essa preparação de documento, com essa mentalidade de que não é a doença, é a incapacidade, que não adianta fazer simulação e tudo mais, você vai estar preparado para passar na temida perícia do INSS, seja no INSS, seja no processo judicial, comprovando a incapacidade, vai dar tudo certo de uma forma que não tenha perrengue depois, porque também vou te falar, esse pessoal que frauda aí, quando o INSS pega, tem que devolver dinheiro, pode ser incriminado, tá? Porque é crime de fraude, tem uma série, e eles estão fazendo, tá? Essas investigações sempre nos tais pentes finos e tal, e pode ter consequências bem complicadas. Então, vamos fazer o que é certo, que aí não tem nenhum tipo de preocupação. Então, o resumo da ópera, se você algum dia precisar passar numa perícia do INSS, você já sabe por esse vídeo exatamente o que fazer. E se você conhecer alguém que está nessa situação, nesse processo aí, está brigando com o INSS por um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, já encaminha esse vídeo que vai fazer muito sentido. E vamos recapitular rapidinho. Não é doença, é incapacidade. Os documentos médicos têm que estar redondinhos ali, pertinentes ao assunto, como se fosse ali as pistas para que o perito chegue à conclusão da incapacidade. O perito precisa entender o que você faz, por que essa doença, essa situação te traz incapacidade. Para isso ele precisa entender o que você faz no seu dia a dia. Agora eu acho que com essas informações bem básicas você já consegue se preparar, ter clareza do que fazer numa perícia, e se ficou alguma dúvida, já deixa aqui embaixo nos comentários. Se tem alguma doença, alguma situação de incapacidade específica, deixa nos comentários que a gente faz um conteúdo específico para você, de uma forma bem simplificada, como é a proposta aqui do canal. Se você gostou, não esquece, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para receber os conteúdos novos em primeira mão. Te vejo no próximo vídeo.